Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Refúgio Autêntico, podcast da Casa Autêntica. Aqui é a Giovana. E eu sou a Yasmin, tô aqui com vocês. Pronto, hoje o nosso papo é sobre algo que é simples, né? É simples, mas também que é o problema de boa parte dos clientes Casa Autêntica. Sono. É simples, mas não é tão simples. Sono. Nós sabemos que dormir bem é uma necessidade básica, né? Nós sabemos que não é só dormir 8 horas por dia, mas também nós sabemos que hoje sono saudável virou quase luxo, né? Existiam pessoas que pagariam muito caro por uma boa noite de sono. Nós vamos falar hoje, eu e Yasmin, sobre essa correria, sobre essa ansiedade, sobre insônia, sobre tudo que acontece exatamente na hora que você vai colocar a sua cabecinha no travesseiro. O que é muito comum hoje, e graças a Deus é assim, que continue, como o sono tem sido valorizado como autocuidado. Eu acho que pela correria e como o sono virou uma coisa, assim, que existem holofotes, né, sobre a questão do nosso sono, da insônia, da noite mal dormida, das consequências disso. Então, o sono, ele virou também um autocuidado, né, uma forma de se cuidar. Não é só você, como a Jo falou, ela falou uma coisa super interessante que eu bato sempre na tecla com os meus clientes. A gente viveu, a gente cresceu, pelo menos eu cresci, dentro da perspectiva das 8 horas de sono, né? E aí depois os estudos foram se aperfeiçoando, e aí foram vendo que os adultos não precisam de 8 horas de sono, mas sim, assim, de no mínimo 5 horas, né? Só que, o que a gente está trazendo aqui hoje para refletir com vocês? Você pode ter o tempo todo do mundo para dormir. Se esse sono não for um sono de qualidade, você pode dormir 8, 10, 2, não vai adiantar, né? Então, assim, o que a casa quer trazer hoje para você é essa reflexão de como a gente pode ter um sono de qualidade. Porque se ele for de qualidade, gente, você pode estar indo dormir. Ontem mesmo eu tive a experiência, eu tinha muitas coisas para fazer, né? Eu tinha coisas para entregar de ontem para hoje. E eu falei, não vai dar tempo se eu não me esticar um pouquinho mais. E aí, quando eu fui olhar no relógio, estava produzindo umas coisas, e aí quando eu fui olhar no relógio, já era meia-noite. E eu disse, eu posso esticar um pouquinho mais? Amanhã eu tenho um atendimento cedo. E eu falei, não, vou esticar mais meia horinha. Fui dormir 00:30. Meia-noite eu desliguei tudo aqui. Assim, não fui dormir, né? Fui deitar, porque até isso, de você dormir, você deitar pra você dormir, existe um processo aí. Né? E eu fui deitar 00:30. E hoje de manhã, vou até expor aqui, né? Que eu ganhei um ar-condicionado. Gente, bota palmas, produção. Para o Piauí, ar-condicionado. Tá aí, a Giovana tá no Rio de Janeiro e ela tá com 10 mil agasalhos. Eu tô com um ventilador. É um calor, assim, inexplicável. E aí eu ganhei o ar-condicionado. Eu falei, não, hoje à noite eu vou dormir perfeitamente bem. Porque, poxa, eu tô com ar-condicionado, meu quarto tá limpo, tá tudo aqui. E eu consegui terminar os trabalhos. Gente, só que aí eu fui deitar, sabe aquela sensação de cabeça cheia, por mais que eu tivesse dado check em todas as coisas que eu deveria fazer, e eu falei, liguei o ar-condicionado e falei, agora eu vou com Deus, é isso. Gente, eu acordei tão cansada, com olheira, e aí meu pai olhou pra mim e falou bem assim, e aí, tá feliz? Porque foi a primeira noite que eu dormi com ar-condicionado, né? E aí, não passei calor, assim, na noite, que já é um aspecto muito bom, porque o calor atrapalha bastante. Sim, com certeza. E eu falei assim, não, porque eu dormi muito de cabeça cheia. E aí eu falei, ou seja, nem todo o contexto claro que ajuda bastante, claro que meu sono poderia ter sido pior, mas as coisas que eu fui resolver, eu não fui dando check na minha cabeça, nas minhas emoções, né? Então, eu fui dando check só no papel. Então, como eu preciso também considerar isso? E aí eu acordei, e aí eu falei, não, vou atender, vou dar tudo de mim, e aí depois que eu atender, eu vou dar uma parada. Pra eu poder continuar de novo, né? Assim, pelo menos ali os 10 minutinhos. E aí, depois que eu atendi, eu fui tomar um café com calma, né? E aí, minha mãe pediu pra eu fazer umas coisas. Eu falei, mãe, é o seguinte, eu preciso tomar esse café com calma, porque senão o resto do meu dia vai ser um terror, porque eu não dormi bem.
E aí eu tive que comunicar isso. Então, assim, pra você ver o tanto que é interessante. Você pode ter todo o contexto, mas se não tiver aquele equilíbrio mesmo, né? O check não acontecer também dentro da sua cabeça, não tiver a qualidade do sono, não adianta. A nossa ideia, inclusive, é falar de higiene do sono aqui, né? Não só como, fazer isso, fazer aquilo, mas entender por que isso é importante. Os meus clientes, vou expor aqui uma coisa, os meus clientes, eles acham que isso não é tão importante, não. E aí, assim, começa a fazer, mas as pessoas ouvem falar mais de higiene do sono. Mas, assim, por que é importante, Yasmin? Eu queria que tu falasse sobre essa necessidade do nosso corpo. Por que é importante essa questão toda de higiene do sono, de desacelerar, etc e tal? Tudo que nós vivemos através do nosso corpo. Ontem mesmo eu falava dentro do consultório, nós somos psicólogas e nós trabalhamos com saúde mental, mas a gente precisa ter o profissionalismo e a humildade de entender quando não é só a saúde mental que importa, né? Não adianta a pessoa estar totalmente fortalecida mentalmente e o exame de sangue dela tá extremamente carente, né? Assim, o exame dela da anemia, do colesterol alto, tudo enquanto. Então, a gente precisa ter essa humildade, né? Por quê? Porque tudo acontece dentro do nosso corpo. Então, a forma com que a gente vai responder ao mundo, né, ao nosso trabalho, às nossas relações, é através do corpo. E esse corpo, ele sinaliza esgotamento, sinaliza estresse, sinaliza cansaço. O nosso corpo fala, né? Muitas vezes a gente usa essa frase aqui nos podcasts da Casa Autêntica, mas é porque aquele mau humor de manhã, atenção ao mau humor de manhã quando você acorda, ele tá te dizendo alguma coisa. Sabe? É o teu corpo dizendo sobre o espaço, sobre o tempo, sobre como você percebe. Então, é importante a gente cuidar do sono, porque é uma atividade do corpo que corresponde altamente às nossas habilidades cognitivas, emocionais, né? Memória, inteligência, sabe? Um corpo que vive no seu limite, ele não consegue produzir. Exatamente. Então, você vai... E é uma coisa que eu trabalho, isso é assunto para outro podcast, mas eu tenho falado muito também, estudado muito sobre o cansaço laboral, que é um cansaço que é natural. Você trabalha, você se cansa, você trabalha, você se cansa. Mas existe aquele cansaço que é você viver dentro do teu limite. Então você não vai conseguir produzir no teu trabalho se tu não atende às necessidades do corpo. Então, o sono, ele se configura dentro daquelas necessidades básicas, comer, tomar banho, higiene, né, se alimentar bem. E o sono, ele tá nessa faixazinha aí, então ele precisa ser olhado, né. Você já chegou, você que tá nos escutando, já chegou no fim do dia extremamente exausta, e aí parece que quando você quer se desligar de tudo, a tua mente começa o tunts, 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 né, dela, assim. Então, é importante que a gente saiba lidar sobre isso e perceba que isso é um sinal do corpo. E aí, uma das coisas, gente, que eu tenho percebido dentro dos atendimentos clínicos é que, pela falta de descanso que a gente dá ao corpo e de aproveitar o tempo, né? Muitas vezes a gente vive uma coisa já pensando na outra. Isso acontece porque é o momento que a nossa mente descansa. É o momento que a nossa mente para. Aí tudo que a gente precisa resolver, que a gente não resolveu durante o dia, porque a gente só passou indo por cima das coisas, acontece naquela hora. Eu falei assim, também não vamos culpar o nosso corpo pelos maus hábitos que a gente traz pra ele, né? Porque, por exemplo, essa questão, né? Onde que tá a minha calça que sumiu? Eu poderia ter lembrado isso, sei lá, se eu separasse um tempo pra organizar o meu guarda-roupa, por exemplo, num sábado. Eu teria percebido isso. E aí, essa coisa da calça que sumiu não teria vindo quando eu botasse a cabeça no meu travesseiro para descansar, né? Então, dar, né, esses espaços também para nossa mente. Esse peso dessa mente agitada, ele vai sendo dissolvido, né, através de práticas em que a gente pode educar o nosso corpo. O nosso corpo, ele é algo que precisa ser educado. O que você ensinar para o seu corpo, ele vai aprender. Então, se você ensina que ele vai dormir
10 horas da noite. Nossa, minha irmã é um exemplo claro disso. Ela trabalha de 8 às 18, certo? Quando dá 9 horas da noite, ela já tá assim, ó. Ela não consegue, ela já... É o hábito dela, porque ela ensinou pro corpo dela que ela precisa dormir cedo para poder acordar cedo. Com ela não funciona dormir tarde, acordar tarde, ou dormir tarde e acordar cedo. Porque tem muita gente que funciona isso, né? A pessoa pode dormir tarde, o tanto que for, consegue despertar cedo. Então, assim, é um processo também de autoconhecimento. E aí, o que você ensinar para o seu corpo, ele vai aprender. Por isso que a gente também vai trazer aqui dicas práticas e hábitos que podem nos ajudar nessa educação do nosso corpo e que acaba sendo uma educação da nossa mente também, combatendo esse peso dos pensamentos agitados. Exatamente, porque na verdade, o que acontece, que é algo que os nossos clientes eles vão falando, né? É que quando eles vão deitar, eles não conseguem parar de pensar, né? Não conseguem parar de pensar. E aí entra a higiene do sono. A ideia da higiene do sono é ir avisando o seu corpo que tá na hora dele começar a desacelerar. Então você tá no pique, tá no 12. Tem uma amiga que ela fala no 12. Você tá no 12. Mais uma hora, o seu corpo ele precisa lembrar, pô, vamos desacelerar. Só que sim, se você, como é meu caso, eu trabalho dia de quarta-feira, eu atendo até 10. Dia de quinta, atendo até 9. Eu escolhi esse horário, claro, não me mato trabalhando, mas pra mim faz sentido trabalhar até 10 da noite na quarta. Agora, pensa comigo, se eu saio daqui desse computador 10 horas, tomo um banho, sei lá, troco de roupa, como alguma coisa e deito pra dormir, mas qual é a possibilidade de eu conseguir dormir? Não existe, o meu corpo, ele... Jamais. Eu não durmo 11 horas, que é o meu horário normal, mais ou menos de dormir 11 horas. Nesse dia eu durmo mais tarde, porque eu preciso sair do trabalho, aí já não tem mais a tela do meu computador. Aí vou ali pra cozinha, faço um lanche, sabe? Aquela coisa, o teu corpo... Aí depois que come o lanche, o teu corpo vai digerir o lanche, então, porque ele precisa de um tempinho pra trabalhar também, né? Exatamente. Ele tá ali, ele é educado pra receber a comida e já trabalhar E tem que ser pra algo comida leve. ter... Tem que ser algo. Eu não vou comer uma maniçoba 10 horas da noite após atender o meu último cliente. Eu não faço isso, porque senão eu também não durmo. E eu sou a pessoa, quando eu durmo cheia, eu tenho pesadelos. A maioria das pessoas vive isso, né? Então, eu preciso dizer pro meu corpo: então, querido, vamos lá, vamos criar um contexto. E aí, é por isso que a gente sempre fala: 1 hora antes do horário que você quer dormir, já desliga a tela. Tirando o Kindle, porque o Kindle, se o Kindle ele tem uma tela, não é aquela tela azul, né? Ele é próprio para isso. Aí você lê, aí você toma um banho relaxante. Aí as meninas fazem, como é que chama? Skincare. Skincare. Olha só como eu não faço. Eu não... Aí as garotas vão lá, tem uma... Não faz parte do seu ritual. Né, eu faço outras cores. Eu tiro a make, no caso, né? Eu só tiro o meu reboco. Enfim, mas aí, Yasmin, desce aí nesse tema dos hábitos que ajudam a gente a desacelerar. Primeira coisa, que eu já vou usar logo esse exemplo. Um hábito que funciona com você, talvez não funcione com a pessoa do seu lado. Perfeito. Ou então, o hábito que você vê na internet, a pessoa fazendo, não funciona com você, né? Então, você precisa descobrir o que é esse hábito que vai te desacelerar. Recentemente, na minha terapia, eu percebi que eu gosto muito de natureza. Então, só o fato de eu ver o céu, de eu ver o pôr do sol, o nascer do sol, eu nunca vejo, gente, porque não tem possibilidade de eu estar acordada no nascer do sol. Mas o pôr do sol, assim, isso já dá, assim, um alívio pra minha mente. Então, vai descobrindo aquilo que te faz desacelerar, né? Se desacelerar é estar com quem você ama. Yasmin, você não tá entendendo. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um trabalho, eu sou gerente, não sei o quê. E não tem como desacelerar. Eu cuido da minha mãe doente, eu não sei o quê. Eu falei assim, eu vou contar uma coisa pra você. Tem sim. E a gente pode te ajudar a descobrir, tá? Porque o nosso corpo, gente, ele é feito para uma ordem. E a nossa vida é feita para um equilíbrio. Uhum. Então a gente só precisa descobrir como que, mesmo no caos, porque às vezes quando a gente fala desacelerar, a gente já pensa num final de semana inteiro. Não, a gente tá falando aqui de um hábito que talvez dure 10 minutos, 5 minutos, sabe? Das 24 horas no teu dia. E também é uma questão de prioridade, né, Giovana? Assim, eu recentemente fiz essa reflexão até no meu Instagram, assim, como é difícil a gente se priorizar. Estava conversando sobre isso, né, ainda agora, que
E muitas vezes não é a situação em si, mas sim a prioridade que a gente dá para a situação. Sim. E aí, muitas vezes essa questão do autocuidado com o sono, ela vem... Se você não priorizar ela, quando você está aparentemente saudável, quando você já tiver com uma enfermidade, isso vai ser mais difícil ainda, né? Eu costumo comparar com a manutenção de um carro. Se você sabe que você tem que fazer a revisão. Se você não fizer a revisão e esperar o motor bater, o motor pifar, você vai gastar mais, você vai se estressar, você vai ficar sem transporte. Vai ser, assim, muito Bem mais pior. transtorno do que se você fizesse aquela manutenção no período certo, né? Então, assim, primeiro passo, você precisa descobrir o seu hábito de descanso e a possibilidade de viver esse hábito de descanso, tá? Seja por 5 minutos, seja por 5 horas. Você precisa estabelecer isso. Então, eu tenho a possibilidade de acordar mais tarde, de não trabalhar em um turno inteiro. Não, eu tenho uma possibilidade só de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. Não, a possibilidade que eu tenho de descanso é 40 minutos que eu vou para minha academia. Então, vai fazer daquilo ali o teu processo de desacelerar. Né? Então, o primeiro passo é esse. E depois, um dos hábitos mais comuns é a questão da higiene do sono, que não é uma lista rígida. Tipo assim, e também não é, eu tenho que fazer cada um nessa sequência bem aqui, a sequenciazinha bem bonitinha. Não. São um conjunto de situações que podem contribuir com isso. A gente já citou as telas, então assim, gente, batata. Evitar o celular na cama, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes, se você estiver mexendo no celular, o teu corpo vai precisar pelo menos 1 hora para ele poder desconectar dos estímulos da tela azul até você conseguir entrar em outros estímulos. Yasmin, mas tu vê, eu às vezes mexo no celular que durmo. Tá, você não tá dormindo porque você tá dormindo de cansaço. A tua mente trabalhou tanto que você cansou e dormiu. Né? E outra coisa, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Dormir pelo cansaço não é sono de qualidade. É como se chega no limite do seu corpo. Então, assim, é como se você fosse assim, parado, sabe? Tá. Quando você dorme muito cansado, muitas vezes também você não consegue descansar. Né? Então, assim, as telas, batata. As telas, não, vou aqui pra ver se o sono chega. Tá. Ele vai chegar 1 hora depois de abandonar aquela tela, né? Outra coisa, o ambiente, né? Se você tá buscando dormir num ambiente agitado, num ambiente barulhento, onde tem muitos estímulos, talvez você não consiga. Então, tem a questão da famosa luz amarela, né? Que é uma luz que traz esse sentido mais de acalmar. Inclusive, a gente tem um episódio sobre cores e ambientes que pode te ajudar bastante nesse processo. Gente, outra dica muito legal é você se conectar com o seu corpo, né? Fazer respiração profunda, meditação, assim, a gente acompanha muita gente católica, né? Nós somos católicos, então ali, muitas vezes a gente vai meditar, né? Talvez rezar ali um terço, ou então fazer uma coisa que tem a ver com sua espiritualidade naquele momento. Mas eu tô cansada e não vou dar tudo. Poxa, mas isso pode ser legal porque vai te desacelerar. E o contato com a tua espiritualidade é um contato contigo mesmo, né? Porque a gente não tem como se conectar com a nossa espiritualidade sem nós. Então, o contato com a espiritualidade é um contato consigo. Também pode ajudar. E também, uma coisa que faz muito sentido e que pouca gente valoriza, que é manter horários. Manter os horários de acordar e manter o horário de dormir. Isso vai educar o teu corpo. Como eu disse o exemplo da minha irmã, na hora que vai chegando o horário, é automático. O teu corpo vai tendendo, né? Yasmin, por que então eu acordo 4 horas da manhã todos os dias? Eu acompanho uma senhora, né? Uma senhora não, ela é super jovem. Mas eu acompanho ela e ela sempre trabalhou. Ela tem mais de 50 anos e ela sempre trabalhou a vida toda acordando 4 horas da manhã. E ela se aposentou, não tem mais que trabalhar, mas até hoje ela acorda por esse horário. E aí, quando ela chegou pra mim, ela falava assim, mas eu sempre, não, independente, quando eu vou dormir, eu acordo 4 horas. Eu falei assim, mas você lembra que você passou boa parte da sua vida acordando 4 horas da manhã, então o teu corpo tá educado a isso. Então agora você vai educar ele pra dizer assim, ei, a gente não precisa acordar 4 horas, vamos acordar pelo menos 6, né? E aí, uma das táticas disso, uma dos hábitos isso que me ensinou foi uma psiquiatra muito boa, que acordou, não é na hora de você levantar,
fica deitado, porque o teu corpo vai permanecer no repouso. Yasmin, eu fico muito agitada, então a gente precisa cuidar dessa agitação da mente, mas o teu corpo vai sentir, né, que ele ainda tá no repouso, então isso é bastante interessante. Tudo isso vai ajudar a entender o teu corpo, que o dia acabou, que as atividades, o que foi de hoje, né, tem a trend, né, tal hora, quem fez. Então, assim, o que é de hoje já foi. Vai agora cuidar do que é de amanhã, certo? Gente, e aqui é muito interessante que também a gente precisa se acolher quando a gente passa uma noite muito mal por circunstâncias totalmente permissíveis, né? Esses hábitos, eles são para uma rotina também tranquila e que você vai conseguir ter eles certinhos. Mas, por exemplo, você tem uma criança e a sua criança adoeceu. Você tá na época de TCC. Você tá na época de conclusão do seu curso, você tá numa época de fechamento de balanço da sua empresa. Então, isso são coisas excepcionais. Isso são períodos excepcionais. Então, preciso entender que o sono naqueles tempos vai ser diferente. Mas a gente tá falando aqui de uma coisa mesmo a longo prazo, né? De um hábito que não exclui, mas que é o ordinário, né? Que é aquilo que não é o excepcional. Tá? E assim, sabe? Você vai... Olha isso, a gente só entrega na terapia, hein? Mas... faz um exercício. O que é que me deixa relaxado? O que é que me deixa relaxado? Uma época na minha vida que eu tinha dificuldade para dormir, eu rezava o terço toda vez antes de dormir. Eu não conseguia terminar o terço porque eu dormia. Então eu percebi que rezar o terço me dava sono. Eu usava... Não precisa se culpar por não rezar o texto, mas você percebe o que te relaxa, né? E aí eu percebi isso. Falei, toda vez que eu vou rezar o texto, ou então ler, pra mim, leitura, não interessa qual seja a leitura, me dá sono. Então eu já entendi que antes de dormir eu vou ler. A pobre demora não sei quantos meses para ler um livro, porque ela lê 5 páginas e já tá dormindo. Eu sou essa pessoa, né? Então você vai aí se percebendo, né? Você não vai tomar um mega banho que vai te acordar mais do que... Não, a gente fala, né? Tomar um banho mais morno, enfim. Agora, serve para todo mundo a questão do celular. Não tem como, né? E do ambiente. Às vezes a gente precisa até arrumar o nosso quarto para dormir com qualidade. Porque tá tão bagunçado e aí a nossa cabeça não entende direito. Mas é importante, né, a gente entender que o nosso ambiente, ele comunica o descanso e também dormir exige preparação. É estranho falar isso, mas assim, dormir exige preparação. Então, gente, já aprendemos por aqui que dormir também é um reflexo de como a gente se sente por dentro, que não é só fechar os olhos, né? Mas também tem a ver com se permitir pausar, tem a ver com a forma como eu enxergo a minha produtividade, que é autocuidado, que é 1 milhão de coisas. Mas assim, se você se sente cansado demais e tem essa dificuldade, insônia realmente é um problema para você, você já tentou de outras formas, você precisa de ajuda profissional, né? Então, você precisa de terapia, você precisa talvez de um medicamento, né? E aí, na terapia, a gente geralmente orienta, né, os nossos clientes, dependendo do caso. Então, Giovana, Yasmin, não consigo, é algo que já tentei. Entre em contato com a gente, porque a terapia ela vai te ajudar a esclarecer muitas coisas, né? E nós também trabalhamos esses aspectos. Então esse foi mais um episódio do Refúgio Autêntico, podcast da Casa Autêntica. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por nos ouvir até aqui. E se esse tema fez sentido para você, compartilhe esse episódio com alguém que também anda precisando dormir melhor e lembrar que o descanso é também amor próprio e autocuidado. Até a próxima quarta, meio-dia. Um beijo. Tchau, gente. E bom sono, viu? Bom descanso. Coloca aí, Carol, uma trilha sonora bem... Linda! Os casos citados neste episódio são inspirados em atendimentos clínicos reais, mas os dados foram modificados para garantir o sigilo e a privacidade das pessoas envolvidas, em conformidade com o Código de Ética da Psicologia.